Fala galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou responder algumas perguntas que fizeram nos meus vídeos em questão. E então esse vídeo é isso. Vou responder algumas perguntas e vou esclarecer para fazer vídeos futuros. No vídeo sobre a aparência e linguagem corporal e influência que eu fiz, uma pessoa perguntou aqui, ó, o Denzel Antônio falou: Oi, tudo bem? Tudo bem. Sou de Moçambique. Legal, massa, viu? Tem pessoas de fora me vendo. Você pode me dizer como ativar a monetização? Eu respondi ele em questão, mas eu estou fazendo esse vídeo para responder todas as perguntas e deixar registrado. Ele falou quesito monetização. Eu não sei dizer se ele quis dizer monetização no termo do canal do YouTube em si, porque o canal pode ser monetizado, ou no quesito de ativar a monetização no fator energético, pois a monetização em si também, como eu estava falando de dinheiro, que eu até fiz um vídeo falando disso, é uma energia em si que você ativa ela, que você começa a prosperar financeiramente. Então, se for esse o ponto de vista, eu irei fazer um vídeo que será mais aprofundado sobre o assunto monetização, dinheiro, riquezas, prosperidade financeira e fora da parte financeira também, beleza? Aí no outro vídeo em questão sobre o vídeo de arte marcial, defesa pessoal, realidade versus expectativa, que foi o vídeo que eu expliquei alguns pontos de vista sobre isso. A Arin comentou: Oi, eu gosto muito sobre defesa pessoal. Primeiramente, oi Arin. E bacana que você gosta, é um assunto muito interessante que as pessoas deviam levar mais em consideração. Você poderia abordar mais sobre este tema? Eu vou abordar com certeza, porque esse é um dos temas principais do meu canal, onde futuramente eu vou fazer vídeos práticos também, porque agora eu estou um pouco sem tempo para gravar vídeos práticos, mas futuramente eu vou explicar conceito de técnicas, torções, imobilização, nome de golpes, nome de técnicas, como você faz a movimentação dos dedos, que é até um fundamento do Hapkido, que seria a mão assim, ou assim, que seria o fundamento de você puxar os dedos para você imobilizar e torcer o pulso do adversário, ó, os dedos, como é que fica. Então isso eu vou explicar em vídeos futuros com mais detalhes. Sobre o assalto, você poderia fazer um vídeo contando como fez isso? Para quem não sabe, não está contextualizado, no vídeo em questão eu expliquei que eu tinha sofrido um assalto e eu reagi ao assalto. Então eu irei fazer um vídeo, se quiserem também, já deram um aval sobre isso, explicando como que aconteceu. Então eu pego e vou fazer um vídeo explicando também como aconteceu em questão este assalto, que até eu estava saindo da igreja no caso, eu estava com o pessoal que estava treinando judô em si, que eu estava lá treinando e ajudando no projeto de judô que tinha na igreja, e a gente foi assaltado, e deu uma história bem conturbada, que até eu quase me prejudiquei judicialmente e manchei minha imagem, digamos assim, aonde eu morava. Então eu vou explicar em outro vídeo, explicando ou contextualizando certinho esse fato. E como um cara mais leve, de 60 quilos, pode ganhar de um cara forte de 120 quilos de músculo? Esse é um outro tópico que ela perguntou também, ela ou ele, eu não sei quem é. É um assunto muito relativo que eu também posso explicar em um vídeo mais aprofundado, porque um cara mais leve de 60 quilos pode ganhar de um cara de 120 quilos de músculo. Na verdade, esse tema que ela foi dada, ou que ele deu aqui, que foi abordado, é um tema muito relativo que pode ter vários pontos de vista e resultados diferentes, pois um cara leve de 60 quilos, se ele souber lutar, se ele for muito bem tecnicamente marcialmente, ele pode ter certas vantagens. E um cara de 120 quilos de músculo, se ele não tiver nenhum conhecimento técnico de artes marciais, ele vai levar um sacode, essa é a realidade. Porém, existem N fatores que podem comprometer este resultado. O território em si ou o espaço que você está lutando, a distância que você está lutando do oponente, se o cara magro é mais alto, se ele é mais baixo, se o cara musculoso é mais alto, mais baixo, se ele tem limitações fisiológicas dependendo por causa da sua musculatura para gesticular e movimentar os braços. Tudo isso vai interferir no resultado final desta luta em si, se ele pode ganhar ou não do oponente. Mas eu posso fazer um vídeo mais aprofundado também sobre este tema. Poderia mostrar mais técnicas que realmente importam em uma situação de rua também, viu? E até complementando isso em questão, que eu falei que eu vou fazer mais vídeos explicando essas situações, eu irei abordar um complemento tanto das técnicas que eu expliquei, nomenclaturas, golpes, situações de desarmamento, situações de ruas que podem acontecer e vão acontecer, porque querendo ou não, isso é uma coisa que no mundo que a gente vive é inevitável, por isso que é bom a gente ter um conhecimento marcial, toda pessoa praticar alguma arte em si desde a infância, para constituir e você ter, que é uma frase até muito comum, que é melhor você saber e não precisar usar,
do que você precisar usar e não saber. Ou até o conceito de uma arma que a gente fala, melhor ter e não usar do que quando precisar não ter. Beleza? Então, agradeço muito a sua pergunta. Eu vou abordar muitos vídeos em específico dessa pergunta que eu achei muito importante. Beleza? Tinha mais uma pergunta aqui que eu não estou achando, que foi uma pergunta que até eu fui sarcástico e respondi, porque a pessoa meio que foi... Aqui, ó, achei. A pessoa meio que ironizou comigo. Ela falou, por que você se chama de professor? O que você ensina? Onde você publica seus livros? Em resumo, qual que é a tua? Resumindo, no meu ponto de vista, a pessoa ela quis me desmerecer, me descredibilizar, e eu respondi à toa, à altura, perdão. Eu perguntei, falei, você quem que é? Porque a pessoa nem foto de perfil tem e vem querer refutar eu e querer me afrontar, só que não conseguiu e não vai conseguir. Eu falei, me chamo Luiz Laponte, que é meu nome, sou graduado em 4 artes marciais, sou treinador esportivo, sou professor, treinador de educação física também, fiz muitas coisas, dei muitas aulas já. Quem me conhece na região de Pinhais sabe do meu histórico, sabe os locais que eu ensinei, que eu dei aula, as pessoas que eu treinei. Então, disso já quebra muito esse argumento dele de vir me encher o saco. Falei, ministrei aulas em mais de 14 escolas, onde eu morava, né, que era em Pinhais. Trabalhei com projetos sociais, o de capoeira, de taekwondo, de hapkido e também de judô, que foi até o fato lá da igreja que eu fui assaltado, onde ministrei aulas em diversos assuntos em si, desde artes marciais, que é o que eu estava falando, e história, que são os vídeos que eu estou fazendo, e as aulas que eu dava para meus alunos também, contextualizando esse fator histórico. Arte, para quem não sabe, eu sou pintor, eu faço artes desde que eu era novo, desde os 4, 5 anos, então eu me considero e mostro minha competência nessa área de artes, então eu ensino, porque eu tenho bagagem e relevância e nome na área. Música também, porque eu toco muitos instrumentos, tanto os instrumentos de capoeira e fora de capoeira, eu toco guitarra, toco violão e por aí vai. Resumindo a ópera, que eu fui até sarcástico, eu sim sou professor e honro este título. Foi o que eu mandei aqui para finalizar esse assunto e para parar de me encher o saco. E eu tô sendo arrogante, tô sendo rude nesse vídeo e em questão desse comentário, porque a pessoa nem sabe quem eu sou, não sabe da minha história, vem me afrontar, querendo me rebaixar, digamos assim, sendo que ela não sabe nem um terço da minha caminhada, não sabe quantos anos eu estudo, o quanto que eu já ensinei, o quanto eu já ajudei muitas pessoas e ajudo ainda diretamente ou indiretamente. Muitas pessoas que eu dei o braço a estender, ensinei muito sobre linguagem corporal, sobre psicologia, sobre como se tornar uma pessoa melhor, como mudar o seu estilo de vida para você se desenvolver como pessoa. Então, esse é um outro conteúdo ou um outro assunto que a pessoa vem me refutar, sendo que não tem nenhum conhecimento do que ela está falando. E se for para querer um dia falarem, se você é professor, mostra teu diploma disso, daquilo. Eu tenho meus diplomas, eu tenho meus certificados, porém, é uma coisa que eu nunca vou fazer é ficar jogando na cara de ninguém. Porque eu sei meus certificados que eu tenho minhas formações, estão todas guardadas na minha casa bonitinho, e eu não preciso ficar divulgando para ninguém. Uma que eu não devo satisfação para ninguém, e outra que o meu ego não é inflado nesse nível de ficar provando nada, beleza? Então é isso, pessoal. Outro comentário que tinham deixado aqui que eu esqueci de responder ou de gravar um vídeo de questão, que é o vídeo que eu tinha feito, o meu parecer sobre algumas críticas que recebi. Esse vídeo eu fiz falando sobre as críticas que eu recebi sobre os vídeos da doutrina mormon que eu estava fazendo, porque eu era mormon. Eu falo que eu era mormon, mas na verdade eu me considero ainda como mormon porque eu levo muito a sério a igreja ainda. Só tomo café porque, querendo ou não, eu trabalho demais e eu preciso ficar acordado, senão eu desmaio. Mas eu respeito muito a doutrina da igreja e eles vieram me afrontar pelos conteúdos que eu estava fazendo. Me chamaram, falaram que eu tinha falta de fé, falaram que o que eu estava fazendo não tinha sentido e um monte de coisa. Resumindo, eles me desrespeitaram e me afrontaram, digamos assim, sendo que eu sempre fui respeitoso, até nos vídeos em questão, eu tratei com total respeito o assunto ou o termo mormonismo. Aí o rapaz comentou no vídeo que eu fiz isso, ele falou, caí de paraquedas aqui, kkk, que ele entrou, caiu de paraquedas no vídeo meu em questão e falou, nossa, achou legal o conteúdo em questão. Aí ele falou, mano, fui mormon, mas a igreja é muito fechada mesmo. Realmente, ela é fechada pro nicho em questão, que seria as pessoas, no caso, que estão lá. Saí de lá faz muito tempo e não fiquei muito para ver tudo, mas vi muita coisa que não faz sentido. Essa coisa que ele falou de não fazer sentido é muitos assuntos que, querendo ou não, se contradizem com a visão cristã
do conceito tradicional em si, porque a visão mórmon eles dizem que são os que têm a verdade absoluta sobre o Evangelho de Jesus Cristo, porém, muitas coisas que ele tem, como o batismo dos mortos, o selamento no templo e tudo mais, são coisas que contradizem com a doutrina e com a visão cristã tradicional. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi eles dizerem que o livro de Mórmon é um complemento da Bíblia, um assunto também que para muitas pessoas fora da igreja é heresia e apócrifo, e que era tão importante quanto. Realmente, porque eles falam que o livro de Mórmon é a pedra angular da igreja, que seria a ponta daquelas pilastras assim que se interligam, então a pedra angular seria o que sustenta essa pilastra. E como ele falou, tão importante quanto. Então eles falaram que a Bíblia e o livro de Mórmon, um testifica e confirma a verdade do outro. Então eles falam que o livro de Mórmon é o Segundo Testamento ou a continuação da Bíblia. Mas o tempo que fiquei lá, posso dizer que às vezes eles usavam, posso contar as vezes que eles usaram a Bíblia mesmo, pode ser contado nos dedos, viu? Ele explicou de uma maneira meio confusa, mas ele falou: contei nos dedos as vezes que eles citam a Bíblia ou usam como exemplo. E de fato, quando eu estava na igreja, eles usavam muito pouco a Bíblia, porque na igreja em si tem muitos livros doutrinários da doutrina mórmon que são muito mais usados e muito mais reafirmados do que a própria Bíblia. Eles usam um mandamento ou outro, algumas coisas em questão, só que lá eles têm o livro de Mórmon em questão, que teria toda a parte dos nefitas, eu não vou lembrar o resto do nome do pessoal lá que está dentro do livro de Mórmon, que faz muito tempo que eu li. Tem Pérola de Grande Valor, que também é uma coisa muito importante. Doutrina e Convênios, que seriam os relatos dos profetas e bispos e tudo mais, e presidentes da igreja. Perdão. E tem outros livretos da igreja, tem muito conteúdo externo, que seria fora do livro de Mórmon, que é para testificar e confirmar sobre a igreja em questão. Tanto que era uma coisa que me brilhava muito os olhos, era a quantidade de conteúdo que a igreja tinha testificando, reafirmando que o evangelho era verdadeiro. Então, eu falei, tem esses livros, tem ali a Rona, que seria a revista direta que tem na igreja. Tanto que lá em casa, eu já mostrei para vocês, eu tenho mais de 200 livros da igreja. Tem a coleção de Elia Rona desde 1980 e pouco, 1981, se eu não me engano. Tem a coleção lá em casa. Eu tenho os livros do Novo e do Velho Testamento, que é da visão Mórmon. Eu tenho Pérola de Grande Valor, Doutrina e Convênios. Tenho todos os livretos da igreja que os missionários têm, eu tenho lá em casa. O Preach My Gospel, que seria a preparação missionária que eles têm. Eu tenho em português, em espanhol, em inglês. Eu tenho o livro de Mórmon em grego. Tenho o livro de Mórmon em várias versões linguísticas também. Eu tenho um monte de livros sobre as moças, sobre as vanguardas que tinha também. Eu tenho livros que quase ninguém tem sobre a igreja e muitos outros livros que são sobre a doutrina mórmon em si. Então, se você for parar para ver o conceito de quantidade de doutrina mórmon que tem e quantidade de doutrina cristã ou da Bíblia em comparação à visão mórmon, é totalmente distinta ou precária. Conta nos dedos. Enfim, parabéns pelo conteúdo e Deus abençoe. Amém, obrigado, agradeço. Eu esqueci de falar o nome do rapaz, é Glauber. Obrigado, Glauber, por ter comentado no meu vídeo e sobre ter dado seu ponto de vista sobre esse quesito mórmon em si. É até uma coisa que eu falei que me chateou um pouco, porque eu fui totalmente respeitoso explicando meu ponto de vista do porquê eu saí da igreja, das coisas que tinham lá, que eu em momento algum eu fui pejorativo ou quis falar mal, porque eu acho uma coisa tão bonita, tanto a ritualística da reunião sacramental, de todos os fundamentos que tem, princípios, conduta, vestimenta, tudo isso eu admiro e eu acho bem bacana, porque querendo ou não você se autolapida como pessoa em si, que foi até uma coisa que me admirou para entrar na igreja em questão e me batizar em 2017, que foi quando eu me batizei. Então, esse é o ponto de vista sobre a visão mórmon que muita gente discordou de mim. Aí o vídeo que também eu gravei sobre energia, egrégora, subconsciente e influências internas e externas, que até eu fiz um vídeo hoje complementando esse assunto. O seu campo energético, perdão até, comentou: parabéns pelo conteúdo, mas essa é uma verdade que muitos não querem ver. Porque é mais fácil se fazer de vítima do que se responsabilizar por sua realidade. Porque nesse vídeo em questão eu falei sobre energia, sobre egrégora, sobre subconsciente e sobre você ser responsável por tudo isso e você ser o arquiteto ou responsável pelas atitudes e pelas consequências das coisas que acontecem na sua vida. E é uma coisa que muitas pessoas no dia de hoje, como ele comentou, não querem se responsabilizar. Eles se vitimizam e se fazem de coitados como se a culpa fosse de outras pessoas pela realidade que elas vivem. Claro, existem fatores externos que influenciam no resultado, como a pessoa às vezes ter nascido com alguma deficiência, ter passado por situações precárias, mas no fim, em resumo, na ópera,
a escolha de você estar em algum lugar é sempre sua, porque você é o responsável pelas suas atitudes daqui para frente. O jogo, querendo ou não, da vida é injusto, você não escolhe onde você vai nascer, você não escolhe o nome que você vai ter, mas a partir disso você tem um mapa ou um fundamento para você galgar para onde você quer ir. Aí cabe a você decidir se você vai chegar lá ou não. Bom, eu vou ver se tem mais algum comentário aqui. Se tem alguma coisa a mais para mim explicar, mas eu creio que não. Deixa eu ver, eu acho que é isso. Então, pessoal, é isso. Tem mais um comentário aqui que eu achei. Tinham feito um comentário um mês atrás de um vídeo meu também que eu tava falando sobre kata, sobre ryung, sobre ponsei, que seriam as formas do Hapkido e do Taekwondo. O David Fernandes perguntou, boa noite, que era na hora que ele mandou. Pode fazer um vídeo sobre o corpo humano na nomenclatura do Hapkido? Posso sim, vou fazer, porque eu já tenho isso registrado, tanto em papel, que eu fiz à mão quando eu dava aula, e eu vou fazer minhas apostilas e meus livros, na verdade já estou desenvolvendo, para o pessoal futuramente, se quiser, comprar para agregação de conhecimento e conduta marcial. Então, até foi bom ter lido esse comentário, que eu já entro no assunto de entrar sobre esse ponto aí, em questão dos meus livros, porque eu estou desenvolvendo um livro sobre conduta, sobre tradições marciais, principalmente do Hapkido, sobre graduações, sobre os Ryons, que são coisas que, querendo ou não, é muito precário você achar esses conteúdos em si, beleza? Então é isso, pessoal, esses foram alguns comentários que eu achei aqui, nos vídeos que eu fiz em questão. Se aparecer mais comentários, eu faço mais um desses respondendo em um vídeo em questão. Curta esse vídeo também, comenta se você achou alguma coisa interessante e também sobre as minhas respostas em si. E é isso, até o próximo vídeo.